Nós temos falado ao longo desses dias sobre as bem-aventuranças. Falamos a semana passada sobre uma bem-aventurança e como é bom que as letras desse precioso livro transformem as nossas vidas. Eu quero começar essa mensagem mostrando uma imagem que circulou essa semana na internet. O pessoal da mídia vai colocar uma imagem, circulou essa semana na internet, um trabalho de uma criança. Olha lá. Irmão, quem pode falar para mim que imagem é essa daí? O que você acha que é a imagem dessa daí? É sério. Deixa eu contar o contexto. A professora falou para a criança assim: eu quero que vocês coloquem a mãe e a sua profissão, o trabalho, sua profissão, a mãe na sua profissão e no seu trabalho. Quem que pode acertar qual a profissão dessa mãe aí? Dançarina? O quê? Dona de casa. Por que dona de casa? Uma vassoura. Quem mais? Uma dançarina. Na hora que a professora olhou, ela ficou horrorizada, falou assim: criança, ficou assim, meu Deus, viu um monte de homem, tal. E aí ela ficou assim, não sabia o que fazer, ligou para a mãe, falou: mãe, aconteceu uma situação meio constrangedora aqui, tal. Aí a criança foi explicar o desenho dela, falou assim: mas por que problema? A minha mãe trabalha numa loja de materiais para construção e ela estava vendendo uma pá. E tinha as pessoas que estavam pagando pela pá. Sabe por que eu comecei contando isso? Porque a gente olha para as coisas e a gente dificilmente tem o olhar correto. O Sermão da Montanha, para mim, é bem parecido com isso. Porque nós olhamos e muitas vezes não captamos o coração de quem fez. Era simples, era só perguntar para a criança o que era. Nós não captamos o coração, pode tirar agora. Não captamos o coração de quem desenhou. A gente costuma dizer sobre os pobres de espírito e dizer aqueles que choram, aqueles que fazem, e nós não captamos a verdadeira intencionalidade daquele que é o autor. E nós, às vezes, olhamos para o Sermão do Monte, exatamente como você olhou para essa figura. Nossa, é uma dançarina, parece um polidense, algum negócio daquilo lá. E os homens dando dinheiro. Nós pensamos e olhamos muitas vezes para as palavras de Jesus dessa maneira. O meu convite para você é para que você olhe com o coração de quem fez. E o coração de quem fez está no nosso meio. Esse é o Espírito Santo de Deus, amém? É como se você dissesse assim: a criança que pode explicar o desenho que ele está aqui. Porque quem teve a ideia do Sermão do Monte, esse foi o Espírito Santo de Deus. E ele está no meio da igreja, você crê nisso? Então abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Estas bem-aventuranças, as bem-aventuranças não são o Sermão do Monte completo. Quando nós falamos do Sermão do Monte, nós estamos falando de 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Textos em que o Senhor Jesus declarou e disse qual é o estatuto do reino dele. Veja, quando Jesus está no meio do sermão, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, hoje eu vos digo, ele está dizendo, não, ele não está fazendo nenhuma alteração, dizendo, o Antigo Testamento está invalidado. Não, o que ele está fazendo neste sermão do monte, ele está trazendo a letra da lei para o coração. Está declarando a palavra que aqueles princípios que antes você precisava fazer coisas para merecer, matar cabritos para ser perdoado, fazer coisas para receber de Deus, o que ele está falando é que agora existe um princípio que deve dominar o nosso coração e as nossas atitudes devem ser pautadas nestes princípios. Amém? Isso se trata o Sermão do Monte. E ele começa este Sermão do Monte com estas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, que nós traduzimos por feliz, ela é muito mais completa que isso. Porque do grego é uma palavra que é dita como makarios. Makarios traz a ideia de completude. É uma felicidade que não depende de circunstâncias. Está tudo bem, minha conta está cheia, estou feliz. Makarios não é isso. Porque a felicidade que é baseada em circunstância, ela é só um sentimento. Ou talvez para alguns mais científicos, elas são um conjunto de hormônios. A felicidade que dá extasiante, ela é extasiante, ela faz nós ficarmos elétricos. Isso não é Makarios. Makarios é a ideia de completude. Makarios é aquele que encontra propósito. E mesmo quando as coisas não estão tão bem, ele encontra e mantém um caminho. Porque a sua dependência não está no hormônio do cérebro que ele está agora sentindo, ou endorfina, ou serotonina, mesmo quando há falta destas coisas. Aquele que encontrou a palavra Makarios, bem-aventurado, ela não depende disso. E ele começa declarando, bem-aventurados, aqui, para aqueles que são pobres em espírito. Eu falei disso a semana passada. Se você quer ouvir a mensagem completa sobre isso, está no nosso YouTube. Você pode acessar. Mas os pobres em espíritos, preste atenção. Quando nós falamos pobre em espírito, nós temos uma ideia deturpada da nossa atualidade. Porque quando dizemos pobre espírito ou pobre de espírito, isso para nós é uma ideia pejorativa. Geralmente, você fala assim, de alguém que não demonstrou empatia com o próximo, de alguém que não fez aquilo que você esperava, teve uma atitude ruim, maltratou, chutou um bicho, qualquer coisa assim. Você fala o quê? Esse é um pobre de espírito mesmo. Não fala? Então, isso não é o que Jesus está falando. A pobreza de espírito aqui, preste atenção, irmão. Ela dá a ideia de dependência. Sou pobre em espírito porque eu não tenho nenhuma moeda que eu possa comprar o favor de Deus. Nesse sentido, eu sou pobre, porque eu não tenho nada na minha vida ou no meu caminhar, nada nas minhas finanças, nada que eu tenha eu possa comprar o favor do Senhor. Por isso, Makarios, completos, são aqueles que dependem completamente do Senhor. Pobre porque não tentam comprar de Deus a bênção dele. Bênção essa que não pode ser comprada. Pobre porque entendem que depende única e exclusivamente do Senhor. Makarios, completo nós seremos quando nós entendemos que de Deus nós não podemos comprar coisas.
de Deus, nós não podemos agir como uma espécie de troca. E eu me consagro e o Senhor me abençoa. Eu me consagro e o Senhor me abençoa. Sim, a vida de santificação, ela é esperada pelo Senhor. Mas ela é esperada não para que nós recebamos dele coisas. Ela é esperada porque, à medida em que eu me consagro, eu me torno mais semelhante a ele. Você entende, meu querido, que não está aqui em voga o que se recebe de Deus por ser pobre de espírito, mas o que se conquista ou o que você se torna ao ser pobre de espírito. E hoje nós vamos falar sobre os que choram. Eu tenho usado uma estratégia aqui para efeitos didáticos, para eu não ficar só falando o que é o que chora. Eu estou examinando cada uma destas bem-aventuranças em camadas. Eu tenho falado sobre a camada histórica, sobre a camada do reino e profética, sobre a camada cristológica e aplicando a nós, e a camada escatológica. 4 camadas, amém? Porque nós estamos abordando o que é os que choram, o que Cristo mostrou para nós, como nós podemos chorar, e todas as bem-aventuranças têm uma aplicação final, porque os pobres em espírito deles é o reino do céu. Os que choram, acontecerá alguma coisa com eles. Isso é para nós uma bênção. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, diz o texto. Quando nós falamos essa palavra, choro, meu irmão, geralmente nós pensamos em tristeza. Tristeza ou sofrimento, ou aqueles que choram, às vezes, de alegria, choram. Israel, aqui na história de Israel, o choro possuía uma característica muito específica, porque no Antigo Testamento as lágrimas, seja daqueles que os salmistas, eles que escreveram os salmos, ou as lágrimas sempre estavam ligados a arrependimento, colocando as vestes, o pano de saco, e a pessoa ela se humilhava e chorava. Na verdade, naquele tempo, o choro era até uma profissão. Quando havia um sepultamento, um velório, naquele tempo havia as mulheres, aquelas que ficavam chorando, como profissão. Já pensou? Ganhar para chorar? Oh, glória! Os profetas ali choravam, os salmistas choravam, os exilados choravam, os homens e as mulheres que enxergavam a sua realidade espiritual choravam. Você tem um livro que é todo baseado em uma lamentação de um profeta que está vendo a nação ir para longe do Senhor. E ele coloca ali, respondendo com lágrimas, as suas lamentações. O próprio profeta Jeremias, na Jeremias 9:1, diz assim: quem dera se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos uma fonte de lágrima, então eu choraria dia e noite, e os mortos da filha do meu povo. Os mortos, chorara os mortos da filha, quer dizer que ele está falando, eu vou chorar aqueles que se perderam de Jerusalém. A filha é aqui a ideia da própria cidade que havia sido levada cativo aqui na Babilônia. Jeremias chorava porque ele enxergava a distância entre o que Deus queria e o que o povo estava fazendo. Ele via o pecado acontecendo, via a dureza do coração do povo. Jeremias chorava porque via o desastre espiritual que a nação estava imersa. Quando Israel aqui é arrancado da sua própria terra, levado para a Babilônia, surge aqui um dos salmos mais emocionantes, Salmo 137, que foi feito do povo que foi levado para a Babilônia. E diz assim, Salmo 137:1, as margens do rio da Babilônia. Olha o povo que foi arrancado das suas casas, as margens dos rios da Babilônia. Nós o que, irmãos?
assentamos e chorávamos, lembrando-nos da nossa terra. As lágrimas aqui, meu irmão, não era apenas pela terra em si, pelo pedaço de terra, mas era porque eles tinham uma consciência que foi produzida, porque eles notaram que tudo o que Deus tinha para eles se perdeu, porque não cumpriram a vontade do Senhor. Historicamente, eu estou na camada histórica, amém, irmão? Você está acordado aí em nome de Jesus? Eu estou na camada histórica analisando o choro. Então, historicamente, o povo está chorando, porque não cumpriu a vontade do Senhor. Ora, o profeta Joel, no capítulo 2, verso 13, profeta Joel 2, 13, diz: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia lhe anunciado. Ele está dizendo assim: rasguem o coração, chorem, arrependam-se, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando um coração meu e o seu se encontram em um lugar de não ver mais saída, as lágrimas podem ser a solução. Porque não as lágrimas por sentimento, mas as lágrimas por reconhecimento de que eu não tenho nada que eu possa barganhar com o Senhor. Mas eu tenho um coração que pode chorar, um coração que já não consegue mais permanecer indiferente diante da sua condição. Ora, quando Jesus está declarando isso, bem-aventurados os que choram, historicamente ele não está falando aqui do sofrimento humano. Ele se lembra dos profetas, ele se lembra aqui dos salmos de lamento, ele se lembra das lágrimas do povo que escorreu no exílio. Se lembra das lágrimas de clamor por restauração. Meu irmão, em nome de Jesus, qual é hoje a razão das suas lágrimas? Se as suas lágrimas, elas estão apenas ligadas ao que você sente e não ao que você precisa de Deus, cuidado. Cuidado, meu irmão, porque historicamente, para o povo de Deus, lágrimas não representam apenas sentimento, mas representa uma condição de alguém que se conscientizou da sua miséria, que entendeu a sua pobreza e como resposta pode só fazer o quê? Chorar. Chorar de arrependimento, chorar de sentimento de um servo que entende: Senhor, eu não tenho nada em mim. Os homens que mais enxergaram Deus foram estes homens que choravam e buscavam dele a presença e a misericórdia. A história de Israel, meu querido, as lágrimas aqui não eram um sinal de fraqueza, como eu e você aprendemos desde que a gente era pequenininho, que falava assim: oh, para, homem, não. Cuidado, porque o choro não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência daquele que é o nosso Pai. Ontem a Catarina estava em casa e estava frio e ela estava com uma meia calça. Ela só fica de meia calça. E aí ela foi correndo, caiu. Aí caiu, mas é só aqueles tombinhos de criança. Mas o que me chamou a atenção é porque na hora ela caiu assim, olhou para mim e começou a chorar, estendeu o braço. É o choro de um filho que entende: eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai. Nós, sabe o que nós somos hoje? A gente é aquele que cai e... Irmão, quando eu era criança, quando eu era um menino pequenininho, eu era
turrão, rapaz. Meu irmão Diógenes está aí, pode atestar. Tinha dia que eu ia ser repreendido pela minha mãe e eu achava que não chorar ofendia ela. Então eu batia e ficava assim, não queria chorar. Às vezes que eu apanhava na bunda, ia ser corrigido, não chorava. A gente quer apanhar das vidas e dizer não. Cuidado, meu querido, porque as lágrimas não demonstram que você é fraco. As lágrimas demonstram que você é humano e que precisa desesperadamente da presença de Deus na sua vida. Nós nos orgulhamos, mas historicamente o povo de Deus entendeu que chorar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de arrependimento e de busca pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Bem-aventurados os que choram, saindo da camada histórica sobre o que Deus entende, como o povo de Israel viu isso aí. Eu venho para a camada do reino, profética para nós. Porque há, meus irmãos, lágrimas na nossa vida de orgulho, lágrimas de frustração, lágrimas de autopiedade. Muitos de nós somos bons em derramar lágrimas de vitimismo, lágrimas produzidas pela consciência, lágrimas produzidas pelas próprias escolhas. Jesus não está falando aqui que toda tristeza é santa. Bem-aventurados aqueles que são tristes, porque no reino, para um coração, o que ele está falando é que o choro, ele é produzido quando o coração é alcançado pelo reino dele, pelo Espírito. O choro é produzido quando o Espírito alcança o coração. E aquela pessoa, então, ela abre os olhos, enxerga a miséria e ela passa a ser sensível. O pecado faz exatamente o oposto. O pecado em nossas vidas, que nós alimentamos, ele endurece a gente. O pecado que nós vamos cuidando, está aqui, eu vou cuidando desse pecado, eu vou imerso em um mundo de pornografia, imerso em um mundo de mentiras, imerso em um mundo de traição, eu vou alimentando as coisas, aquilo que eu falo dos meus irmãos, tudo, eu vou alimentando. O pecado faz o oposto do choro, o pecado endurece. O pecado anestesia a alma. O pecado faz o homem perder, meu querido irmão, a capacidade de olhar a própria condição. O pecado. Por isso, meu querido, que uma das marcas mais perigosas da vida espiritual não é o pecado em si, mas é o que ele produz, a anestesia. Nós não vamos mais sentindo nada, nós não vamos mais nos quebrantando, não, nós vamos desobedecendo e vamos agindo com frieza, afastando-nos daquilo que o Senhor nos deu. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu digo a você como um profeta do Senhor nessa manhã, muitos de nós estamos afastados daquilo que o Senhor escreveu para nós. E a sensação que você tem de estar incompleto, ela não é fruto do teu trabalho como você pensa, de que ninguém te dá atenção, das coisas externas. Ela é fruto, esta sensação é fruto da sua distância com o propósito para o qual você nasceu. Nós somos a geração dos profetas Jonas, distante daquilo que o Senhor deu para nós e caminhando contra. Acontece, meu irmão, é que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e chega um momento que a nossa mente, nosso coração se anestesiou e nada mais eu sinto, nada mais eu busco. Não tem nada mais que retira lágrimas de quebrantamento.
Não deveria ser assim, porque quando o reino de Deus invade o nosso coração, algo muda. As pessoas, elas voltam a sentir, elas voltam a perceber, voltam a se entristecer com a própria condição. E isso não é tristeza, isso é o toque do Espírito. É o que fez Isaías na visão do trono, Isaías 6, capítulo 6, lá no verso 5, quando ele diz assim: ai de mim, é isso, esse lugar, ai de mim, eu vou perecer, porque eu moro em uma terra de lábios de homens impuros, ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a nossa capacidade, meu irmão. É isso que nós temos que buscar de Deus de maneira profética, um encontro com essa presença e dizer, como Pedro, quando viu Jesus fazer o milagre dos peixes, ele chegou e viu aquela presença, aquilo, disse Pedro em Lucas 5:8, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador, afasta-se, eu sou pecador. Quanto mais a gente vê Deus, meu irmão, mais claro fica a nossa condição, e o efeito disso é que nós choramos. O reino não nos livra das justificativas constantes. Ele nos conduz a um arrependimento sincero. E aonde há justificativa, nunca haverá arrependimento. Amém, irmão? Onde há justificativas, o arrependimento nunca chega. O choro no reino, além do encontro, ele também é produzido pela distância que nós nos encontramos de Deus. Nós vemos homens que não estavam perto do Senhor ao longo da palavra. Davi declara no Salmo 42:2, a minha alma tem sede de ti. Davi está dizendo o quanto ele está distante dessa presença. Então, além do encontro, o choro também pode ser produzido de maneira profética pela tristeza, o desejo de estar com Deus, o desejo de entender o quanto nós estamos distantes dele. É isso. O reino desperta essa fome em nós, desperta esta saudade da presença. O reino desperta o anseio por querer mais. O reino nos mostra que nós choramos porque encontramos Deus, choramos porque nos afastamos de Deus e choramos porque nós encontramos a nossa miséria. Choramos. É isso que o Senhor está querendo falar a você hoje. Bem-aventurados os que choram. Não é só uma lágrima produzida, mas é a razão dessa lágrima, que é produto de uma consciência de si, que produz em você e através de você. O choro não é um sinal de derrota, é um sinal de vida espiritual. Somente um coração vivo consegue se quebrantar. Somente um coração vivo pode se lamentar. Somente um coração vivo consegue sentir aquilo que Deus quer de você. Por isso, cuidado. De maneira, nessa camada do reino profético, eu digo a você, o pecado endurece, anestesia, mas o reino do Espírito te torna sensível novamente. O problema não é pecar, porque nenhum de nós vai viver sem pecar. O problema é pecarmos e não sentirmos mais nada. Eu não estou falando que não tem problema pecar. Você entende o que eu estou dizendo? O problema não é pecar, é viver mais. É quando você deixou de sentir a dor que o pecado te causa. E você passa a viver dizendo, é assim, com isso eu não consigo lutar.
Mas deixa eu dizer, meu irmão, quanto mais você enxerga a Deus, quanto mais você enxerga quem Deus é, mais a tua percepção de si aumenta. E você enxerga a sua própria miséria. E o reino transforma as lágrimas em uma evidência. Sabe qual? Que Ele toca você, que Ele te muda. Um coração alcançado pelo reino de Deus não se acostuma com aquilo que te distancia dele. Eu e você precisamos, meu irmão, em nome de Jesus, mudar. Porque como essa sensibilidade no reino, ela é posta a nós, não por uma emoção qualquer, mas por uma profunda consciência de quem eu sou e do que Deus espera de mim. Bem-aventurados os que choram, porque enxergam que não são nada sem esse Deus Todo-Poderoso. Camada histórica, camada do reino e profética, e a camada de Cristo. Cristo chorou. Aí eu acho isso espetacular. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos coisas interessantes. Jesus não precisaria chorar. Ele era perfeito. Ele não choraria pelos seus pecados. Ele era santo, ele não tinha culpa, não tinha nenhuma transgressão, nada. No entanto, meu querido, os evangelhos mostram um Salvador que chorou. Algumas vezes nós vemos Jesus chorando. E o choro ensina para nós que o choro de Cristo ele é muito maior do que simplesmente arrependimento. Amém, irmãos? Se Cristo, escute e preste atenção na ideia que eu estou falando agora. Se Cristo chorou e não precisava se arrepender, o choro não é só arrependimento. Porque se o choro fosse só arrependimento, Cristo não precisaria chorar. Amém? Então o choro é muito maior do que isso. Cristo não precisava. O choro, meu querido, revela, escute aquilo que ocupa espaço no seu coração. Se você chorou porque o candidato que você queria não entrou, isso está mostrando, escancarando algo na sua vida. Este lugar está ocupando um espaço muito grande na sua história. Se você chorou porque o seu time não ganhou, cuidado, porque aquilo que arranca lágrimas de emoção mostra uma coisa: este ocupa um espaço muito grande no seu coração. Porque o que arranca nossas lágrimas de emoção, eles ocupam um espaço grande no nosso coração. As coisas que arrancam as lágrimas, elas ocupam espaço muito grande no nosso coração. Aquilo que faz você chorar revela uma coisa: aquilo que você ama. Você chora por aquilo que ama. Aquilo que faz você sofrer mostra o que você considera valioso. Você já pensou nisso, meu irmão? Quem nunca lembra daquele filminho? Eu não lembro agora, um videozinho na internet. Tinha um rapaz, um menino que ele está sentado e ele está assistindo um jogo do Flamengo. E o Flamengo perde. E a mãe dele fala assim: o que foi? Aí ele começa assim: olha lá, eu falei. E começa a chorar, porque o Flamengo perde. Olha lá, eu falei. Aí ele fica assim, ó, chorando. Tem problema chorar pelo Flamengo, mas não é isso. Eu entendo o que eu estou querendo dizer. Quando você chora por algo, significa que aquilo ocupa um espaço muito grande. O que eu estou dando a você é uma ferramenta valiosa de autoconhecimento. Sabe qual que é? Fazer você pensar pelo que você tem chorado. Porque se você está chorando, irmão, por causa do candidato que não entrou, se você está chorando pelo Hexa que vai vir ou não, se você está chorando pelo seu time que não ganha,
Coitados dos São Paulinos aí, que não sabem o que é comemorar mais título, nem já até desistiram dessa coisa de comemorar título, não sabem mesmo nem mais o que é isso. Eu já não sei, eu não lembro mais o que é comemorar um título, eu não sei o que é isso. Coitado, se você está chorando por causa disso, está chorando, meu irmão, por coisas que não valem as lágrimas que saem do seu rosto. Cuidado, porque aquilo pelo qual você chora mostra que ocupa uma grande área no seu coração. Jesus chorou. Quando a gente era pequenininho, a gente aprendia esse versículo assim, a gente falava assim, o que tem em João 11:35? Jesus chorou. Jesus chorou. Agora eu quero olhar, o que fez Jesus chorar, irmão? Essa é uma pergunta interessante. Ora, se Jesus não precisava se arrepender de nada, essa é uma pergunta interessantíssima, filosófica. Se Jesus não precisava se arrepender, se Jesus não precisava pedir perdão, ou que as lágrimas olhassem a própria miséria, se Jesus não precisava disso, por que ele chorou? É interessante pensarmos nisso. Aqui em João 11:35, quando ele chega no túmulo e vê o seu amigo Lázaro morto, aliás, o texto diz apenas isso. João 11:35. Jesus chorou. O que é impressionante nesse texto é que Jesus sabia que logo Lázaro seria ressuscitado. Então mostra um contraste muito interessante. Talvez nós aqui choraríamos por tudo, menos por isso. Porque a gente pensaria assim, não vou chorar não, daqui a pouco ele vai estar aqui comigo. Daqui a pouco ele vai estar aqui, vai viver. Ele morreu, mas eu não vou estar mais separado dele. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Mesmo assim ele chorou. E sabe por quê, irmão? Jesus não chora pela condição de estar separado de Lázaro. Escute, em nome de Jesus, que esse é um ensino para você. Jesus chora porque a morte nunca fez parte do plano de Deus para o homem. A hora que ele vê o amigo dele passando por aquela situação, morrendo, perdendo, o homem não foi feito para isso. O plano original de Deus para nós era a vida. O plano original de Deus para o homem não era a morte. O plano original de Deus era a vida, era estar com Ele, desde o Éden, era estar junto. Deus nos criou para relacionamento com Ele. E quando Jesus contempla essa devastação, o pecado, o que Ele produziu? Morte. Jesus chora. Ele chora porque vê o sofrimento da família, ele vê a dor nos amigos, ele vê a ruptura que o pecado causou na humanidade. Jesus não chora porque ele se distanciaria de Lázaro, ele chora por ver a condição que o pecado causou na humanidade. Nós não fomos feitos para a morte. E Jesus olha isso. Essas lágrimas de Cristo mostram, infelizmente, o homem se afastou tanto de Deus que ele precisa hoje morrer e passar por toda esta condição. Jesus chorou ao ver esta condição deplorável do homem. Jesus chorou quando chega na cidade. Em Lucas 19:41, ele chega em Jerusalém, ele olha para a cidade e ali ele chora. Quando ele ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, olha que interessante. Vê o 42, dizendo, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Jesus está chorando. Ele não está chorando porque ele vê esse prédio. Ele não está chorando porque ele vê as casas. Ele não está vendo isso. Jesus está chorando ao olhar para a cidade porque ele vê os corações endurecidos. Vê pessoas rejeitando a visitação do Senhor. Vê uma geração inteira caminhando para o pecado. Jesus não está celebrando o erro deles, pelo contrário, ele está sentindo
o desprezo. Ah, Jerusalém, como você se afastou da vontade. Jesus chora pela morte, a condição do pecado. Jesus chora por ver uma cidade completamente desviada do propósito dela. O que você está percebendo, meu irmão? Que Jesus não chora pelas coisas que eu e você choramos. Jesus não chora porque você queria aquele carro e não tem aquele carro. Jesus não chora porque o relacionamento foi embora. Jesus não chora. O que faz Jesus chorar é o pecado, é a condição em que nós nos enfiamos como homens e mulheres. O que arranca lágrimas de Jesus é o desvio do propósito. Quando eu criei uma cidade para ser santa e ela está completamente longe. O que eu estou falando com essa mensagem é, em nome de Jesus, entenda que o que arranca as suas lágrimas hoje não é o que arranca as lágrimas de Cristo, porque pelo pecado eu e você não choramos. Muitos de nós estamos desviados do nosso propósito, mas não arrancamos lágrimas. Sabe o que nós falamos? A culpa é do pastor que me explorou, a culpa é do líder, a culpa é do chefe da empresa, a culpa é dos outros. Nós desviamos dos propósitos que Deus deu a nós. E isso não arranca lágrimas de nós. Isso arranca, sabe o quê? Autojustificativa. Não estou afastado. Eu não estou. O que arranca lágrimas de Cristo é a dor do pecado. E é o desvio do propósito. Irmão, isso tem que tem que cair como uma bomba na nossa vida. Porque se eu e você estamos chorando por aquilo que Cristo não chora, algo está errado. E nós precisamos de arrependimento. Por último, Jesus chorou naquele choro mais emblemático, em Mateus 26, 38, ali no Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A alma está triste, profundamente triste. Ele está sentindo o peso do pecado. O que arranca lágrimas de Cristo não são coisas passageiras. É a morte, é o desvio do propósito e é o pecado. Qual que é a razão das suas lágrimas? Jesus chorou, meu irmão, pela devastação que o pecado causou. Jesus chorou pela distância que o homem se encontrou de Deus com o propósito da sua cidade. Jesus chorou pela condição espiritual das pessoas. Jesus chorou pelo sofrimento e pela dor do pecado. O que faz, meu querido irmão, você chorar hoje? Porque se você tem chorado por aquilo que é passageiro, a razão da sua lágrima escancara aquilo que você ama. Você chora por aquilo que se importa. Quando seus planos fracassam, quando seus desejos são frustrados, quando as suas perdas pessoais acontecem. Mas o reino, meu irmão, começa a nos transformar. E nós passamos a chorar, não mais por estas coisas, mas por tudo. Finalizo olhando a camada escatológica. Falei da camada histórica, amém? Falei da camada do reino e profética, camada cristológica e a camada escatológica, porque ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Toda lágrima carrega uma pergunta, sabe? Até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando vai continuar? Até quando, Senhor? Até quando? Toda lágrima carrega essa pergunta. Mas a bem-aventurança nos ensina algo importante. O cidadão do reino não é um cidadão que vai ter um choro inacabado. Um dia, este homem de Deus, você, mulher do Senhor, será consolada. Jesus não está dizendo apenas que Ele nos ajuda a suportar as coisas. Um dia,
estas lágrimas serão removidas. É o que diz o texto lá em Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4 diz que um dia, meu querido, Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas. Irmão, observa a beleza dessa promessa. Observa. Ele não vai eliminar a lágrima apenas. Ele vai eliminar a razão da lágrima. Você entende? O que ele está dizendo a nós, eu não vou só te consolar. Não vai ter mais morte, razão do pecado. Não vai mais ter luto, perder pessoas. Dor. Quantos de nós choramos por dor? A razão das nossas lágrimas vão ser eliminadas. O consolo é prometido para nós e nós cremos nisso. Bem-aventurados os que choram, porque um dia serão consolados. Meu querido irmão, se você pudesse colocar em pé nessa hora. Os que choram são bem-aventurados, macários, completos. Não porque amam tristeza. Amém, irmão? Você conseguiu entender esse sermão em nome de Jesus? Não porque amam a tristeza. Não choram porque vivem derrotados. E não porque não encontram prazer na vida ou encontram prazer na dor. Não, irmão. Mas eles sabem que a lágrima não tem a palavra final a nosso respeito. A última palavra. Ela pertence ao consolo de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. O reino de Deus, meu querido irmão, transforma pessoas indiferentes em pessoas sensíveis àquilo que toca o coração de Deus. E Ele promete que um dia toda lágrima será transformada em consolo. Bem-aventurados os que choram. Talvez hoje o choro que você precisa colocar para fora é o choro de arrependimento. Talvez você precisa de arrependimento, dizendo: Senhor, eu me arrependo, porque o que tem arrancado as minhas lágrimas são coisas passageiras. Tenho chorado por relacionamentos, tenho chorado por pessoas, tenho chorado por situações, mas não tenho chorado pela dor do meu pecado. Não tenho chorado por aquilo que eu preciso ouvir do Senhor. Me ajude, Deus. Deixa eu dizer para você, o autor da obra está aqui. Como aquela criança que pôde dizer: minha mãe estava vendendo uma pá. O Senhor está aqui, falando para você. O choro que você carrega hoje precisa mudar. E não mais um choro de autocomiseração, mas um choro de profundo arrependimento, olhando a sua miséria, vendo quanto a morte e o mal te afastam do teu propósito, vendo o quanto você talvez esteja insensível à voz do Senhor. Mas o Senhor é o Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não mais haverá choro, e o Senhor curará as nossas vidas.